Olá, pessoal. Durante esse período, a gente vai trabalhar a metodologia do ensino da matemática nas séries iniciais. Hoje é de fundamental importância que a gente possa quebrar esse tabu que a matemática é um bicho de 7 cabeças, é a disciplina mais complexa do nosso currículo escolar. E uma maneira de quebrar isso é trabalhar a matemática de forma mais divertida, interativa, lúdica, nas séries iniciais. Porque aí os alunos já têm uma noção que a matemática não é tão complicada assim e começam a ter gosto, a gostar da disciplina. Aqui temos, vou citar alguns exemplos e também algumas maneiras de como podemos quebrar esse tabu. De início, vamos para um contexto geral sobre a matemática nas séries iniciais. É natural que nossos alunos sintam mais prazer quando estão envolvidos em atividades desafiadoras, prazerosas e que permitam a descoberta. É o que chamamos de heurística. Para isso, precisa de estímulo, de motivação e de provocação. Bom, essa heurística aqui é uma forma de usar o mistério, aquela forma do aluno tentar descobrir, de engajamento dentro da matemática. A educação matemática. A educação matemática é um campo de conhecimento que se dedica a estudar questões relativas ao ensino e aprendizado da matemática. Trata-se de um campo interdisciplinar que faz o uso de teorias de outros campos teóricos, como a sociologia, a psicologia, a filosofia e etc. Para a construção do seu conhecimento, além de construir suas próprias teorias. A educação matemática não se restringe apenas a estudar meios de fazer os alunos a entenderem um conhecimento previamente estabelecido, mas também de problematizar e reflete sobre o próprio conhecimento matemático. Bom, aqui a gente pode ver que a educação matemática, a gente tem que tirar aquele rótulo que é só uma maneira. Porque existem várias maneiras, várias formas de problematizar o assunto em questão para chegar no resultado X. Não tem necessidade de a gente fazer com que os alunos tenham aquela velha maneira só de decorar uma simples fórmula. A gente tem que explicar o início, todo o contexto, várias outras fórmulas para encontrar o resultado. E não apenas de uma maneira. Bom, aqui temos uma frase de Paulo Freire, que é: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina a aprender. Aqui essa velha frase é sobre a troca de conhecimento em sala de aula. Todos os professores, as pessoas que ministram a aula, referente a seus alunos, a gente não está ali apenas para ensinar os nossos alunos, os nossos estudantes em questão, e sim também para aprender. É uma troca de conhecimento. A gente recebe, a gente dá o conhecimento e a gente recebe o conhecimento. O medo da matemática foi o que eu frisei lá no início. Aqui temos um bonequinho correndo com medo dos cálculos, que é o que a gente vê basicamente no nosso dia a dia em sala de aula. Aí aqui temos um cálculo gigante, e aí o professor pergunta: alguém tem dúvida? Que é o que mais perguntamos aos nossos alunos. E dificilmente temos aquele aluno que fala assim, temos dúvida, porque na maioria das vezes eles problematizam tanto a matemática que eles já falam que não vai aprender, não sabem, então não querem nem tirar as dúvidas, nem se esforçam de maneira que possam tentar entender o problema. Mas dessa maneira aqui a gente pode ver que é uma maneira mais complexa, difícil, que temos a matemática e os seus medos, alguns dos medos. Aqui, ó, matemática é difícil, é inútil, é demônica, é assustadora, é a que reprova, é a chata. Mas cabe a nós decidir se vamos combater ou fomentar o mito. A gente pode escolher combater esse mito de que a matemática é todos esses problemas, que é a matéria mais complicada, mais difícil, que a gente não vai utilizar,
no nosso dia a dia ou futuramente, que é a disciplina que mais reprova, que é a disciplina mais chata, é a que bota medo, é assustadora, a que assombra todos os alunos. O verdadeiro demônio, como dizem os alunos. A gente pode tentar combater esses mitos, mostrando maneiras mais simples e deixando a matemática mais prazerosa para o ensino e o aprendizado. A matemática, desde muito, enreda-se num processo de angústia, receio e pânico por parte dos alunos, tornando-se, por sua vez, inacessível, complexa e inexplicável. E, em função disso, caracteriza-se pelas dificuldades encontradas no processo de ensino e aprendizado. A matemática pode e deve ser desvinculada desse pânico de aprender e ensinar, a qual foi submetida durante tantos anos, uma vez que esse medo pode ser gerado pela maneira mecânica e decorativa pela qual foi contínua sendo ensinada. Aqui fala justamente isso que eu venho frisando. A gente pode tentar desvincular esse pânico, mostrando outras maneiras de ensinar e aprender a matemática. A atitude do professor, as metodologias usadas e o seu próprio modo de encarar a matemática são fundamentais para o combate ou no reforço desse demônio. Não podemos esquecer a importância dos aspectos lúdicos, associados ao exercício intelectual característico da matemática. Infelizmente, parece que tal aspecto tem sido desprezado, porque não introduz no currículo uma matemática construtiva, lúdica, desafiadora, interessante, nova e útil para o mundo moderno. Pois é. Então, é o seguinte, a gente pode introduzir a matemática no nosso meio escolar, principalmente nas séries iniciais, através da matemática lúdica, através dos jogos matemáticos, através usando a nossa tecnologia que tem hoje, através de jogos virtuais que trabalham a matemática, tornando ela mais desafiadora e faz com que os alunos tentem descobrir, tenham aquele prazer de aprender, mesmo que brincando ou usando outras formas. Todos sabemos do medo que a maioria das pessoas tem da matemática. Sabemos que o mito de ciência difícil, hermética e sem grandes atrativos percorre gerações. Sabemos também que a atitude do professor, as metodologias usadas e o seu próprio modo de encarar a matemática são fundamentais no combate ou no reforço desse mito. Bom, desde muito cedo, acho que vem de gerações e gerações, quando a gente introduz no ensino fundamental, no maternal, sempre já tem aquelas pessoas que vão ditando esse mito. A matemática vai lhe reprovar, se você não tirar nota boa, se você não aprender, se você não se esforçar, a matemática vai lhe reprovar. Porém, todos esquecem que a matemática, como qualquer outra matéria, é como a educação física que traz prazer ao se aprender, é como uma aula de música que se aprende brincando, aprendendo, é como qualquer outra área. Basta utilizar formas diferentes de se aplicar a matéria com os nossos alunos. Se a gente tem prazer em ensinar e gostar de aprender, provavelmente, praticamente, a gente vai ter prazer ao repassar os nossos conteúdos. Se eu aprendi a matemática de uma forma lúdica, uma forma que foi prazerosa para que eu aprendesse, então eu vou ter uma forma prazerosa de repassar esse meu conteúdo. Então a gente tem que quebrar de vez esse tabu que a matemática é bicho de sete cabeças. O que é o lúdico? Bom, entendemos o lúdico como a forma de desenvolver a criatividade, os conhecimentos, o raciocínio de um estudante de todos os níveis, através de jogos, músicas, dança, teatro, filmes, leituras, mímicas, desafios, curiosidades, histórias e etc. A proposta é educar matematicamente, permitindo que o aluno raciocine, descubra e interaja criticamente com colegas e professores. E fazer essa troca de conhecimento através de vários... O lúdico, ele te dá um ambiente vasto, muito amplo,
de formas de aprender novas maneiras ou de repassar esse conteúdo de forma mais alegre. Ensinar matemática através de jogos, que a criança aprende brincando, isso aí te traz várias maneiras, é um ambiente muito vasto de possibilidades para que você possa educar matematicamente de uma forma mais simples e prazerosa. O que é motivar? Motivar é criar e revelar pretextos que facilitem o ensino e a aprendizagem. A incentivação relaciona-se com o interesse e a atração. William James, citando essa aqui é uma frase de um roteiro de um bom professor, que é de uma revista, que ele fala justamente isso aqui. Motivar é criar e revelar pretextos que facilitem o ensino e a aprendizagem. A incentivação relaciona-se com interesse e atração. Então, a gente tenta motivar, e motiva a matemática trazendo as coisas que sejam do interesse dos nossos alunos. Então, é importante que a gente conheça os nossos alunos, a quem vai ser repassado o nosso conteúdo, conheça um pouco da cultura, da forma que eles vivem, um pouco do histórico deles, porque aí a gente vai trabalhar com coisas que são da realidade dele, e assim facilitando o ensino. Primeiro, os que possuem em si um alto potencial de interesse e os que não possuem esse potencial. Bom, aqui a gente tem, trazendo para a nossa realidade, uma suposição. Supondo que numa sala de 20 alunos, 10 alunos possuem em si um alto potencial e interesse. Aqueles alunos que por si só, eles têm aquele interesse de aprender, de buscar novas fórmulas de participação. E aqui temos os outros 10 que não possuem um alto potencial ou, às vezes, não buscam novas maneiras. Então, esses que não possuem, a gente vai buscar, vai conversar com eles, buscar novas possibilidades e ver o que desagrada ele dentro da disciplina e tornar esse desagrado numa coisa agradável, uma coisa que ele possa gostar, que ele se interesse, que ele busque conhecer mais. Por que aprender matemática? É alguns dos questionamentos que alguma vez na vida um dos seus alunos vai lhe questionar. O porquê aprender matemática? Professor, para que serve toda essa matemática que estamos estudando? Todos esses números e fórmulas não são para mim, não tenho cabeça para isso. Ou, professor, para que serve essa matemática se eu nunca vou usar? São questionamentos que a gente vai ver no dia a dia. Qual o verdadeiro papel da matemática na formação do aluno? Como fazer para motivá-los para o estudo da matemática em si? Bom, as respostas, às vezes, elas são muito evasivas. Às vezes tem aquela velha resposta, tudo isso você vai precisar para que você aprender mais tarde. Ou você está vendo isso agora, mas você só vai utilizar futuramente numa faculdade, na universidade. O que nem sempre é verdadeiro, todos sabemos. Então, a maneira em que a gente vai responder, que é citado para a gente, o que é perguntado, responde muito do interesse dos nossos alunos, ou do nosso interesse sobre a nossa própria matéria. Se a gente tem um foco, um dinamismo, uma forma de responder, não que seja criativo, mas que seja forte, verdadeira, sobre o conteúdo, você vai necessitar nisso, buscar compreender o contexto da matemática dentro da sala de aula para os nossos alunos e fora da sala de aula, e saber responder isso de maneira direta e sem vácuos, sem ser uma maneira evasiva, solta, isso responde muito aos nossos alunos. Se ele ver que eu tenho interesse, que eu sei o que eu estou falando, então eles vão ter mais, vão acreditar e vão entender que isso é de suma importância. Bom, a álgebra será muito importante para a sua vida, pois daqui a 6 semanas você fará teste. Temos aqui uns exemplos. O professor precisa estar preparado para dar resposta que satisfaçam a curiosidade e estimule o próprio espírito de questionamento e investigação dos alunos. Foi o que eu questionei. A gente não pode dar respostas evasivas, temos que dar respostas concretas, que aí o nosso aluno vai se questionar e a gente tem que dar respostas sempre ali.
de formas concretas que não deixem ele evasivos, para que ele não fique com questionamentos vagos. Uma importante tarefa dos professores, enquanto educadores matemáticos, principalmente nas séries iniciais, é tentar produzir no aluno o gosto e o prazer pela matemática. Essas principais experiências, com certeza, acompanharão o aluno ao longo de toda a sua vida acadêmica. Por conta disso, atitudes amistosas do professor e atividades lúdicas para os alunos são dois importantes antídotos para o mito existente em torno da tão temida matemática. Existem saídas? Sim. Ajudaria bastante se os professores da escola básica trouxessem para a sala de aulas questões práticas, interessantes, histórias, desafios, jogos, curiosidades que sirvam de fatores de motivação e investigação. Usando também atividades lúdicas, problemas erústicos, ou seja, desafiadores, que buscam curiosidades, histórias, tecnologias, etc. Os educandos em matemáticas têm um poderoso auxílio para a sua prática docente cotidiana. Essas saídas aqui são uma base bem simples para a gente desvincular esses tanto de medos, esses mitos em torno da matemática em si. E a gente pode utilizar, não que nas outras séries subsequentes, mas nas séries iniciais é de suma importância que a gente utilize isso. Por quê? Se o aluno tem o prazer de aprender nas séries iniciais, então ele vai levar isso subsequente. Então, se a gente ensina a matemática de uma maneira grosseira, de uma maneira que o aluno está ali, é isso a matemática, é isso e ponto. Então, o aluno não vai ter o prazer de aprender. Vai ser uma matéria decorativa. E a gente vai só fomentar esses medos em cima da matéria. Mas se a gente apresenta ele de formas de jogos, desafios, atividades lúdicas, através de uma música, através de todo um contexto e utilizando questões contextualizadas com a realidade dos nossos alunos, a gente vai aprender, vai desenvolver um prazer em aprender. Então, dessa forma, os nossos alunos eles vão sempre buscar, questionar, buscar mais aprendizados para si. E por isso que isso é de suma importância nas séries iniciais. O importante é que tais atividades sejam trabalhadas e investigadas, resistindo à tentação inicial de buscar regras decorativas e sem significado. Foi o que eu falei em questão da fórmula. A gente tem que tirar esses mitos de que a matemática tem uma fórmula para resolver qual questão e é só através dessa fórmula. Não necessariamente através dessa fórmula. A gente pode buscar novas metodologias, novas fórmulas de aprendizado, que o aluno consiga solucionar aquele problema e chegar a uma solução de várias outras maneiras, e não através de uma única fórmula decorativa. Ou é isso ou é isso. Ou você aprende essa fórmula ou você não vai acertar a questão. Isso não pode acontecer. A matemática ela te dá um vasto ambiente de várias fórmulas ou várias maneiras para você chegar numa determinada solução de um problema, sem necessariamente você usar apenas uma fórmula decorativa.